Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, boa noite a todos os irmãos. Eu estava olhando, e observando algumas conversas dos irmãos no grupo e estava rolando um assunto muito interessante, o qual gostaria de estar relatando com você, que é acerca dos espíritos, como os espíritos chegam até aqui, como eles recebem um corpo, o momento em qual ele recebe esse corpo, como chegamos até aqui. Esse é um assunto que é muito, intrigante. São verdadeiramente mistérios totalmente. Eu gosto muito desses assuntos e mistérios do Pai, né? Eu me identifico muito com esses assuntos, eu gosto muito. Então eu resolvi aqui comentar com vocês sobre isso. Lá no grupo muita gente deixou a sua opinião do que acha sobre isso. Muitos acham que um espírito, ele se apossa de um corpo ainda na fecundação. Outros já acham que é no momento em que a criança nasce. Enfim, cada um tem a sua opinião e cada um fala aquilo que pensa. E isso eu respeito aqui nesse canal, eu respeito muito a opinião das pessoas. E também, por muitas das vezes, eu falo aqui a minha opinião. E é claro, é óbvio que você muitas das vezes concorda, outras vezes também você não concorda. E isso é o que é mais importante, cada um ter sua opinião, até mesmo porque a salvação ela é independente, é individual. Então, é muito importante você conhecer a verdade, mas é muito importante você traçar o seu próprio caminho, o caminho que vai te levar à purificação, que vai te levar ao retorno com o Pai. Então aqui nesse vídeo eu quero comentar sobre a minha opinião em relação a esse assunto. E para darmos início e para termos um entendimento melhor em relação ao assunto, é preciso que a gente volte, eu não digo pouco, mas eu digo que a gente volte muito no tempo. Muito no tempo. Que a gente volte ao início de tudo, aonde tudo começou. E tudo isso começou, não foi aqui aonde estamos hoje, aonde habitamos hoje, aqui na Terra. Não, nada disso começou aqui. Tudo isso deu início no céu. Segundo a Bíblia nos conta, e eu digo e volto a repetir, tudo isso é mistérios do nosso Pai Criador. Então, segundo a Bíblia, tudo isso deu início no céu. Então, vamos de acordo a esse raciocínio. Se tudo deu início no céu, o pecado original foi lá no céu. Sendo assim, ali naquela rebelião que houve no céu, entre os anjos rebeldes, aqueles anjos que se rebelaram contra o Criador, cometeram ali um pecado, o pecado contra o Espírito do Pai. Eles negligenciaram o Pai, negligenciaram, negaram a se submeter à justiça do Pai. E foi aí que tudo deu início. Sendo assim, eles pecaram. E agora, como ficaria o reino do Pai? Eles agora teriam que sofrer as punições da justiça do Pai.
E assim foi feito. Eles foram expulsos do habitat do Pai, do reino do Pai. E segundo também a Bíblia, eles foram lançados do alto a baixo aqui para a terra. Sendo assim, a terra, ela fica muito longe, longe, longe do reino do Pai. E ela fica muito abaixo, distante. A Bíblia chega a relatar que a terra, ela era, antes de habitarmos aqui, a Bíblia chega a citar que ela era sem forma e também vazia. E as trevas, ou seja, a escuridão, habitava sobre a face da terra. Vocês conseguem entender isso, gente? Ou seja, a terra, ela era vazia. Então, olha a punição que recebemos do Pai. Então, os anjos foram lançados do alto, lá do reino do Pai, que é muito distante, lá em cima. Fomos lançados do alto a baixo. E viemos parar aqui na terra. Isso ainda em espírito. E quando chegamos aqui na terra, você sabe que espírito, ele não tem forma. Eles precisaram de um corpo para estarem presos a um corpo. Então, o nosso corpo que temos hoje nada mais é do que a prisão para o nosso espírito. O nosso corpo é a prisão para o nosso espírito. Então, se o nosso corpo é a prisão para o nosso espírito, e nós sabemos que esse corpo, ele é frágil, ele tem validade, tudo isso nós temos que levar em conta, nós temos que levar em consideração. Sendo assim, outro mistério que fica também é em relação ao tempo de vida, de cada um de nós, ou seja, ao tempo de purificação que temos. Quanto tempo nós podemos ficar aqui na terra? Isso é um outro mistério que nós não podemos saber. Mas o que nos leva a imaginar é: pouco tempo não é. Com certeza absoluta, pouco tempo não é. Sendo assim, digamos, uma suposição, digamos que seja 1000 anos ou 100 anos, que seja. 100 anos eu acredito que seja muito pouco para um espírito se purificar através de um corpo. Eu acredito que seja muito pouco. Digamos que seja 1000 anos. Você sabe quantas vidas, quantos corpos precisaria para levar-se um tempo de 1000 anos? Ou da sua purificação completa? Então aí você logo vai entender que precisaríamos de muitos corpos para chegar até esse tempo. Quanto tempo levaria para nos purificarmos? Nós nunca vamos saber. É um mistério do nosso Pai que nunca vamos saber. Sabemos sim que precisamos nos purificar, mas não sabemos o quanto tempo precisamos para nos purificar. Então, digamos que seja 1000 anos. Então, você tem noção do que você precisaria de muitos corpos para passar por esses 1000 anos. Sendo assim, nós chegamos a uma conclusão que é preciso
A morte foi necessária para que você voltasse novamente, reiniciasse novamente para um novo corpo. Ora, meu irmão, mas como assim? É exatamente isso que você ouviu. Como é que nós nos renovamos? Como nós nos renovamos se nosso corpo já está velho, não aguenta mais nada? Ou em caso mesmo de um descuido seu, aconteceu um acidente e o seu corpo veio a não aguentar mais. O seu corpo foi exterminado. O que acontece? É preciso uma renovação. É preciso essa renovação para dar continuidade à sua purificação ou à sua condenação. Se você está buscando purificação, você está no caminho do retorno para o Pai. Se você está no caminho errado, no caminho da idolatria, da morte, do sofrimento, então você está trilhando o caminho da perdição. Eu te aconselho a mudar hoje. Se você está no caminho errado, ainda há tempo para você. E quanto mais tempo você leva para entender, mais tempo você vai durar para essa purificação. Então, muitos dos meus irmãos estavam comentando sobre isso. Sobre como o espírito chega a um corpo e se há vida depois da morte. Então, meus amigos, de acordo aos meus pensamentos, de acordo com aquilo que o meu Criador, o Pai, tem em mim revelado, com certeza absoluta, é óbvio, é lógico que o ser humano, depois da sua morte, ele vai voltar novamente em um novo corpo. Você sabe por quê? Porque senão seria, um plano incompleto do Criador para a nossa vida. Como ficaria então a minha punição aqui na terra? O meu espírito iria ficar amarrado aonde? O espírito não pode ficar amarrado. Um espírito, ele precisa de uma prisão. E a prisão que existe para o nosso espírito já foi feita por ele, e é o nosso corpo. Imagine uma criança, o qual assunto estávamos comentando no grupo. Uma criança, ela nasce e depois, por algum motivo, por algum acidente, por alguma doença, ela chega e morre. Eu vi lá no grupo o seguinte, que uma criança, depois que morre, por ela ser inocente, ela vai para o céu, que ela é inocente. O irmão Juarez respondeu e deu a sugestão dele, dizendo que não há criança. Toda criança existe um espírito adulto. E eu concordo plenamente com isso. Não existe criança, existe a fase de criança. Existe aquela fase de criança. A criança, ela nasce, mas ela já tem um espírito. É aquele espírito que você perdeu, que você precisou se renovar. Ou seja, você renasceu. Você precisa se renovar. Nós precisamos nos renovar até o julgamento, meu amigo. Não tenha dúvida disso. Você precisa se renovar até o julgamento. Seja ele bom, se você traçou um bom caminho, ou seja ele mal, se você traçou um caminho ruim. Mas uma coisa é certa. Você precisa renovar o teu espírito. E como é que isso acontece? Através da morte e através da vida. Tudo começou pela morte. E a morte, por incrível que pareça, ela é boa, meu amigo. Porque se não existisse a morte, você
iria ficar com esse corpo velho, sem aguentar mais nada, cheio de dor, cheio de doença. Imagine, então é preciso a renovação. É preciso a renovação. A partir do momento que você entende isso e você se purifica, e nós não podemos determinar isso a partir do momento que você se purifica, que você está apto a voltar para o reino do Pai, essa sua jornada nessa terra, nesse lugar de sofrimento, que eu a considero de inferno. A partir do momento que você estiver puro, limpo, aí sim você está apto a voltar para o reino do teu Pai, de onde você nunca deveria ter saído. Então, a partir daí, essa jornada aqui na Terra é encerrada e você ganha um novo corpo que é totalmente diferente desse corpo de carne e osso, o qual nós temos. Mas até lá, meu amigo, e se você não entender esse mistério, e você continuar na tua vida de idolatria, se você não entender esses mistérios e você continuar roubando, matando, fazendo tudo errado, a sua vida de perversão, aí, meu amigo, essa jornada aqui neste lugar vai demorar por muitos e muitos anos. Então, o correto será você buscar sua purificação o mais rápido possível. Mas, retomando o assunto, nós precisamos de renovação. E como é que essa renovação acontece? Eu espero que vocês entendam, eu espero que eu esteja explicando de uma forma simples e que seja bastante assim, notória para que vocês venham a entender esse sentido o qual estou falando aqui. O nosso corpo precisa de renovação. Para quê? Porque todos nós pecamos, estamos passando por uma condenação. Estamos aqui cumprindo a justiça do Pai. Não é verdade? E para isso nós precisamos desse corpo que é a prisão do nosso espírito. E por incrível que pareça, meus amados, esse corpo, ele clama pelo pecado, o qual está entranhado nele. O pecado o qual nós cometemos desde lá do reino do Pai, ele não vai se libertar deste corpo, porque o teu espírito está nesse corpo. Ele não vai te deixar até você começar a trilhar o caminho da purificação. E mesmo você trilhando este caminho, ele também não vai te abandonar. E essa é a nossa maior luta. É a luta da nossa própria carne. Tem homens, por exemplo, que não aguentam ver uma mulher, não é verdade? E eles começam a desejar, por incrível que pareça, esse é o ponto fraco de muitos homens. Outros já conseguem se controlar, outros não a conseguem. Outros, o pecado principal é ver as coisas dos outros e ele não aguentar. E ele deseja pegar, roubar, furtar. Muitos, esse é o pecado que está entranhado na sua carne e vice-versa. Enfim, o pecado, ele está em todos nós. Mas a boa notícia é que também o bem, o Espírito bom, a essência do Pai também está em nós. E é preciso que nós venhamos florescer, arrancar de dentro de nós, sabe? Puxar com todas as nossas forças esse lado bom e deixar ele florescer em nós. E colocar, sabe, debaixo dos nossos pés o lado ruim, o lado mal, o lado pecaminoso. E deixar florescer o lado bom, o lado que nos purifica, que nos deixa leve, que nos leva pelo Pai Altíssimo.
E isso vai, com certeza, te deixar mais leve, meu amigo. Olha como você faz o bem, como você se sente leve. Olha, você lembra aquele momento em qual o nosso último profeta, o Messias, ele teve aquele momento da transfiguração. Naquele momento, ele já estava pronto para subir para o reino do Pai. Ele ali estava em um momento, sabe, de pureza. E é nesse momento que nós podemos e temos que estar. É assim que nós temos que estar, puros, aptos a subir para o reino dos céus. E uma coisa, tenha certeza, essa trajetória de vida aqui na Terra vai acabar, mas ela vai acabar a partir do momento que você entender esses mistérios e entender que você precisa voltar para o reino do Pai. Você vai deixar de ver todo esse sofrimento aqui na Terra a partir do momento que você começar a trilhar um caminho de purificação. A partir do momento em que você deixar a idolatria, a partir do momento em que você começar a deixar o engano e o pecado e começar a ver as coisas pelo lado bom, a partir do momento em que você começar a olhar para o céu e ver que existe verdadeiramente um reino, um lugar bem melhor que a nossa inteligência intelectual, a nossa memória, a nossa capacidade humana jamais imagina. Então, meu amigo, mentalize nisso, no reino que te espera. E é preciso todos nós passarmos por esses momentos aqui na terra de sofrimento para que possamos entender os mistérios e a bondade do nosso Pai e o que de bom nos espera nesse reino. Então, sim, nós morremos e nascemos, morremos e nascemos, morremos e nascemos, morremos e nascemos, sim, porque o nosso espírito precisa de uma prisão aqui na terra. Nós estamos nos purificando, nós estamos em uma prisão, não se esqueça disso. Você está em uma prisão, você precisa cumprir a justiça do Pai. Arrependa-se enquanto há tempo, porque já é chegada o tempo do juízo final. E tudo isso vai ter um fim. Não pense que essa bondade do Pai, de você ter esse privilégio de retornar, vai ser para sempre. Não! Isso vai chegar ao fim. Vai existir um momento que vai acabar esse elo em que você pode retornar para o Pai. Então, meu amigo, você vai ficar nessa prisão para sempre, nesse sofrimento para sempre. Então, é chegado o reino do Pai Altíssimo. O nosso Messias já dizia isso há muito tempo, e eu vou repetir para você: é chegado o reino do Pai Altíssimo. Pense bem nessas coisas, porque ela só nos leva para o reino do Pai Altíssimo. Meu muito obrigado. Se você gosta desse canal, se você gosta do conteúdo desse canal, se inscreva, compartilhe com outras pessoas, deixe seu like e o seu comentário, ele é muito, muito importante. Então eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto, eu quero saber a sua opinião em relação a esse assunto. Meu forte abraço, até o próximo vídeo e que o nosso Criador Pai Altíssimo nos purifique sempre, a cada dia. Obrigado.